Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como configurar um reator estequiométrico de conversão fornecida no simulador Easy. E depois vamos configurar ele para trabalhar com equilíbrio termodinâmico. Bom, o problema que vamos utilizar como base é este da produção de amônia, onde temos nitrogênio e hidrogênio produzindo amônia. A estequiometria consome nitrogênio, 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio para formar 2 de amônia. E as condições estão aqui fornecidas. O reator é mantido a 500 graus Celsius e 200 atmosferas, já na mesma pressão da alimentação, porém não na mesma temperatura da alimentação. Para começar, vamos assumir que nitrogênio é o nosso componente limitante, então a conversão será com base no nitrogênio. E que a sua conversão é de 30%, e vamos fornecer esse valor. Então, no Easy, vamos criar um novo projeto de engenharia de processos. Não vamos ter água. Teremos o nitrogênio, N2, o hidrogênio, H2 e amônia. NH3. Ok. A nossa alimentação do reator vai ter 100 kmol/hora. A temperatura da alimentação, 200 graus Celsius. A pressão da alimentação, 200 atmosferas. E as frações molares, em percentual, 25, 7,3 e 2. Somam 100%. A minha fonte está totalmente especificada. Graus de liberdade locais 0. Como eu só tenho um equipamento, os graus de liberdade locais e globais coincidem ambos 0. Posso até rodar essa simulação. Todas as demais quantidades não fornecidas são calculadas. Bom, meu reator. Vamos trabalhar com um reator estequiométrico, que é este aqui, reator estequiométrico. Mas antes disso, precisamos configurar a nossa reação. Então, voltamos aqui em Configuração, Reações, e vamos adicionar uma nova reação. E aí é exibida esta janela aqui, para fornecermos a estequiometria da nossa reação. Bom, a nossa reação consome nitrogênio, então, menos 1. Para cada 1 de nitrogênio, eu consumo 3 de hidrogênio e formo 2 de amônia. Aqui eu tenho a soma das massas molares das minhas substâncias na minha reação, e ela está dando um número negativo agora. Essa soma tem que dar 0 se a minha estequiometria está correta. Então, quando eu entrar aqui 2, eu vejo que minha estequiometria está correta, porque essa soma aqui é 0. Eu não posso ter uma reação onde essa soma aqui não seja 0, senão os balanços de massa não serão respeitados. Aqui eu já tenho a entalpia de reação. Neste caso, menos 91 kJ por mol. Uma entalpia de reação negativa significa que eu preciso retirar calor quando essa reação acontece. Então isso é uma reação exotérmica. Notem que a entalpia de reação, ΔH de reação, é sempre dado em uma dada temperatura. Então o que acontece na verdade é que se essa reação ocorre, cada vez que eu tenho parte da reação, parte dos meus reagentes sendo consumidos e os produtos sendo formados, aconteceria na realidade uma elevação da temperatura, mas a entalpia ΔH de reação é definida para uma dada temperatura, para que a temperatura fique constante. Então, já que essa mistura reacional se aqueceria, eu tenho que retirar calor. Por isso que as reações exotérmicas, eu retiro calor. E o sinal fica negativo. Essa é a configuração para uma reação de equilíbrio. Na verdade, nós vamos começar com um reator não de equilíbrio, mas sim de estequiometria fornecida. De qualquer forma, a configuração é a mesma. Quando a estequiometria é fornecida, mas não colocamos em um reator de equilíbrio, ele pega daqui só essa informação da estequiometria. E não, na verdade, faz a minimização da energia de Gibbs, que daria o equilíbrio termodinâmico. Ok? Mas a configuração é a mesma. Certo.
Eu não dei nenhum nome para minha reação, ficou reação 1 mesmo. Ok, agora eu já posso introduzir o meu reator estequiométrico na minha simulação. Eu devo sempre criar a reação para poder depois introduzir o meu reator estequiométrico, senão não teria aqui reações para adicionar. Então vou dizer que nesse reator vai acontecer essa reação 1, se tivéssemos mais reações poderíamos marcar elas aqui, e que eu vou querer que a conversão seja exibida para o nitrogênio. Ok, aqui está o meu reator, conecto a minha fonte no reator. As configurações desse reator é que a minha reação estaria acontecendo a 500 graus Celsius e também nas mesmas 200 atmosferas. Ok. E que a minha conversão, com base no nitrogênio, vai ser 30%, ponto 3. Com isso, fecho os graus de liberdade do meu reator estequiométrico. O que ele está fazendo, na verdade, é utilizando os balanços de massa em conjunto com as estequiometrias para calcular as nossas composições de saída do reator. Com essa conversão, teríamos uma saída com 20% de amônio. Certo? Mas quem garante que essa conversão de 30% é o que deve acontecer? Quando eu utilizo um reator estequiométrico de conversão fornecida, eu estou utilizando algum valor que veio de alguma outra informação, por exemplo, de alguma patente que diz que tipicamente essa é a conversão para essas condições. Ou eu estou fazendo uma análise preliminar e aí estou utilizando essa informação aqui preliminarmente, depois teria que refinar esse dado. Uma outra alternativa é a seguinte: se eu não tenho essa conversão, mas eu assumo que o meu reator é grande o suficiente e que há tempo suficiente para que o equilíbrio seja atingido, eu poderia trocar esse reator estequiométrico por um reator de equilíbrio. Então eu removeria esse reator daqui. Essa fonte eu tiro também, opcionalmente, não precisaria tirar se quisesse. E vou colocar um reator de equilíbrio. A configuração é a mesma, digo qual é a reação e quem eu quero calcular a conversão. Aqui está o meu reator de equilíbrio. Neste reator é assumido, então, que a reação, ou todas as reações que eu marquei, atingirão seu equilíbrio termodinâmico. A nossa temperatura, conforme os dados que tínhamos, 500 graus Celsius e 200 atmosferas. Rodamos a simulação novamente. E agora eu não forneci a conversão. E anotem que agora essa conversão é calculada. A conversão foi calculada conforme o equilíbrio termodinâmico. E aí eu tenho uma outra informação, que não é mais 30% a conversão, mas sim 27,64%, ou 0,27%. E então que, mesmo que o equilíbrio tivesse sido atingido, eu não chegaria nos 30% assumidos anteriormente. A vantagem de um reator do tipo equilíbrio, como esse, é que agora a temperatura e pressão vão influenciar nesta conversão. Se eu variar a temperatura e variar a pressão, eu vou ter diferentes valores de conversão. Eu poderia trocar esses valores, em vez de 500, eu troco aqui para 400 graus Celsius, baixo essa temperatura, rodo novamente. E aí a minha conversão aumenta muito. Isso nós vamos discutir depois. Aumentou aqui para mais de 50%. Vou retornar aos 500 aqui. E a minha pressão, 200 atmosferas, digamos que eu baixe isso, porque se não houvesse razão para ter esta alta pressão, é claro que eu preferiria não tê-la, né? E operar o reator em pressão baixa, seria muito mais seguro e mais barato. Rodo de novo, e aí o meu reator de equilíbrio diz que minha conversão cai. Ao invés de ficar fazendo essas alterações pontuais, ponto a ponto, eu poderia pedir para o simulador fazer diversas simulações e nós verificarmos de fato como respondem as variáveis a essas modificações e vermos gráficos. Isso se dá aqui nesse estudo de respostas ou simulação, estudo de respostas. Nessa ferramenta, nós dizemos qual é a variável que queremos variar, por exemplo, no nosso reator. A pressão, que atualmente é 200, digamos que eu vou vir desde 10 atmosferas até 300 atmosferas, por exemplo. Quantas simulações ele vai fazer neste intervalo
Posso aumentar aqui 100, por exemplo, para ter vários pontinhos. E aqui eu digo que variáveis eu quero acompanhar. Então, digamos que eu quero acompanhar a conversão no meu reator. Mando executar. Ele vai rodar essas 100 simulações que eu solicitei aqui. Então, isso pode levar um tempo. Para cada um deles, ele tem que resolver nosso reator de equilíbrio. E aqui está a nossa curva. O que está acontecendo? Conforme eu aumento a pressão, a minha conversão vai aumentando. Isso coincide com o princípio de Le Chatelier, porque eu tenho 4 mols de reagentes, 1 nitrogênio e 3 hidrogênios, formando apenas 2 mols. Então, toda vez que eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio no sentido dos produtos. Então, colocar mais pressão desloca a minha reação no sentido desejado, que é formar amônia. E o que acontece se eu variar a temperatura? A temperatura atual é 500 graus Celsius. Também, se não tivesse razão para eu trabalhar nessa temperatura alta, por que eu faria? Vamos fazer aqui isso, de 200 a 600 graus Celsius. Posso deixar menos simulações para ser mais rápido, 20 simulações. E aí roda mais rapidamente, 5 vezes mais rápido, claro. Vocês podem notar o seguinte, que conforme eu aumento a temperatura, a conversão acaba diminuindo. Por quê? Porque essa reação é uma reação exotérmica. Então, toda vez que eu aumento a temperatura, eu desloco o equilíbrio no sentido dos reagentes, formando menos produtos. E aí, reduzindo a conversão. Então, por que fazer essa reação em temperatura tão alta? Se parece ser mais vantajoso trabalhar em temperaturas mais baixas, onde eu teria maior conversão. Quem faria isso, né? Tendo a opção de trabalhar em temperaturas mais baixas, trabalharia em temperaturas mais altas. Podemos discutir isso em aula. Mas a dica é, essas aqui são as conversões de equilíbrio. Não quer dizer que vamos alcançar o equilíbrio na nossa reação. Bom, e sobre a configuração de reatores estequiométricos, tanto de conversão fornecida quanto de equilíbrio, era isso.